Boa noite, graça e paz a todos. Estou aqui mais uma vez para fazer um vídeo, gravar um vídeo falando para a igreja do Senhor, da noiva, do Senhor nesta noite. E é algo muito importante, algo que alegra o coração de Deus. Hoje eu vou falar sobre o poder da unidade. E eu quero ler um texto que está lá em João 17, a partir do verso 20 até o 23. Gosto muito desse texto. Fala assim: E não rogo somente por este, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. É a oração de Jesus, por nós. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e os tenha amado, a eles como tem amado a mim. Irmãos, a alegria do Senhor, A alegria de todo pai, de toda mãe, é ver a unidade entre os filhos, é ver a harmonia entre a família. E nós somos, a família de Deus. O maior projeto de Deus é a família dele. E essa família, que é a noiva do Senhor, que ele está pronto a qualquer momento para vir buscar, ela precisa também ter unidade. Unidade. O que mais importa dentro de uma casa é a unidade. E a coisa que mais importante para o Senhor também é a unidade da sua igreja, é a unidade dos seus filhos. Porque o Senhor Jesus, ele é o cabeça, nós somos os membros. Se um membro ele é cortado do corpo, o que vai acontecer? Aquele membro, ele não vai receber mais da corrente sanguínea, o alimento, que vem do cérebro, ele perde todo o comando, então ele vai apodrecer e ele vai morrer. Então os membros, eles têm que estar unidos um ao outro. A mão depende do braço, o braço depende da mão e assim por diante. Mas o interessante, por que Jesus, qual que era o objetivo? Jesus, ele acabou. Vamos voltar aqui no 17:1, fala assim: Jesus falou assim e levantou os seus olhos e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Ele tinha acabado de falar de algumas coisas e a hora que ele acabou aquele discurso, ele começou a fazer esta oração. Essa oração. Qual era o motivo dessa oração? O motivo está aqui no verso 21. Para que todos sejam um, como tu, Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Ou seja, Deus, Jesus Cristo, ele estava orando para que houvesse unidade no corpo de Cristo, unidade entre nós. E nós podemos ver hoje que a divisão, ela causa tanto problema, ela enfraquece tanto a igreja. Nós temos essa questão, por exemplo, de divisão denominacional. Então, isso tem que realmente acabar, porque a gente tem que entender que nós somos um, independente se você é batista, se você é assembleiano, se você é de uma outra denominação. Nós temos que entender que no Senhor nós somos um. Deus não enxerga lá de cima a placa de uma igreja, ele enxerga nós, ele enxerga o nosso coração, ele enxerga uma noiva que que o Espírito Santo está preparando para buscar, uma noiva que vai morar nos céus. Então, o motivo da oração do Senhor, ele estava orando por nós. Para quê? Para que nós tivéssemos o quê? Unidade. E o que a respeito do que ele estava falando? Vamos ver a respeito do que ele estava falando antes. Antes ele estava falando de várias coisas quando ele começa a orar. Vamos aqui, João 14, o verso 10, vamos falar assim: Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Em todo tempo, Jesus ele fazia questão de mostrar a unidade dele com o Pai. Em todo momento, em nenhum momento ele dizia que estava fazendo dele mesmo, que era eu. Ele sempre falava o Pai. O Pai através dele. Aqui ele está falando, Não crês tu que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Ou seja, nós somos um.
E nós temos que entender isso, que nós somos um. E aí o verso 11, ele fala, crede-me que estou no Pai e o Pai em mim, crede-me ao menos por causa das mesmas obras. E aí o verso 17, do 14 ainda. O 17 fala assim, o Espírito de verdade que o mundo não pode receber porque não vê nem o conhece, mas vós os conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Aí agora ele estava falando assim, eu sou um com o Pai. Agora ele começa a falar do Espírito. Ele estava falando dele e do Pai, da relação dele com o Pai. Porém agora ele fala que ele ia rogar ao Pai para enviar o Consolador, que era o Espírito da verdade, que eles não conheciam, porque ainda o Espírito Santo ainda não tinha vindo, porque Jesus ainda não tinha sido morto, ressuscitado e assunto aos céus. Mas ele fala bem claro, o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Esse Espírito já estava em Cristo. Era através do Espírito Santo que Cristo ele fazia todas as obras que ele fazia, era através do Espírito Santo. É o mesmo Espírito Santo que está em nós. Ou seja, Jesus estava dizendo, o Pai, eu e o Espírito Santo somos um. E daqui a pouco, o Espírito vai estar dentro de você. Aí quando nós podemos entender que o Espírito está dentro de nós, nós podemos entender que nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo em nós, porque eles são um em unidade, eles são apenas um. Então, os três estão em nós. Imagina a importância que você tem e o grande privilégio que nós temos. Então, Jesus estava falando dessa unidade. Ele estava falando que ele e o Pai era um, que o Espírito Santo era um neles, e que o Espírito Santo também viria sobre nós. Até o momento ele estava com eles, mas ia chegar o momento que ele estaria dentro deles. Que hoje ele está dentro de nós. E aí, ele vai falando a respeito de tudo. Verso 20 fala assim, naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Glória a Deus, glória a Deus. Olha o que ele está dizendo. Naquele dia conhecereis que eu estou no meu Pai, Jesus falando, eu estou no meu Pai. Olha que lindo, né? E vós em mim, e eu em vós. Então, quer dizer, ele está dizendo, eu estou no Pai, vocês estão em mim, e o Espírito Santo está em você, ou seja, está tudo misturado, está tudo junto e misturado. Dentro de nós está o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e mais nós. Então, é unidade. Então, Jesus estava falando de unidade. E o verso... Aí nós vamos continuar entendendo ele falando sobre unidade, que aí vai para o 15, para o João 15. Aqui nós vemos até o 16. Nós vemos alguns versículos aqui no 14, no 14. Aí no 15, Jesus ele começa a se autoafirmar como a videira verdadeira, né? Ele fala, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Toda árvore em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Está em mim, olha de novo, está em mim e eu em vós, como a árvore de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim. Novamente falando de unidade, de estar nele. Então, nós podemos entender que o que ele vem falando anterior à oração é sobre unidade. E aí o verso 5 fala, eu sou videira, vós as varas. Quem está em mim, eu nele. Olha, quem está em mim, eu nele. De novo, unidade. Eu nele, esse dá muitos frutos, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Ou seja, o tema dele era unidade. Sobre o Jesus estava falando no capítulo 14, no capítulo 15, o capítulo 16, ele dedica esse capítulo praticamente todo falando sobre o Espírito Santo. Então, também da unidade, né, do Espírito Santo. Aí ele está falando da obra do Espírito Santo no 16, 14, fala, ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vos há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse, que há de receber do que é meu, e vos há de anunciar. Então aqui ele vai falando
a respeito do Espírito Santo. Até que chega, né? Ele vai falando sobre esses assuntos, sobre a unidade, de nós estarmos nele, dele estar no Pai, do Espírito Santo que viria, que estaria em nós. Aí, quando ele acaba esses assuntos, ele começa a orar. E qual é a oração dele? A oração dele é para que nós também sejamos um. Porque ele sabe que se nós formos um nele e uns com os outros, nós daremos muito fruto. E nós teremos o quê? Um poder que há na unidade. Então, irmãos, Jesus estava falando disso. Então, o capítulo 16 fala sobre o Espírito Santo. A unidade da igreja é a consequência da nossa unidade com o Espírito Santo. Se nós somos unidos no Espírito Santo, o que fala em 1 João 1,7? Se andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então, se nós andamos na luz, nós temos comunhão uns com os outros. Por quê? Porque nós temos comunhão com o Espírito Santo. E a nossa comunhão com o Espírito Santo faz com que nós tenhamos comunhão uns com os outros. Porque toda vez que nós temos comunhão com o Espírito Santo vai estar sempre nos corrigindo. O Espírito Santo vai estar nos revelando aquilo que nós precisamos mudar em nós, aquilo que nós precisamos de mudar na nossa convivência com a outra pessoa. Então, nós seremos o quê? Um. Então, essa é a oração que Jesus ele faz por nós. Então, nós nos tornamos um com o Espírito Santo. E aí, o que acontece? O Espírito Santo, ele trabalha em nós. E a nossa carne, ela acaba por ser tratada. Porque se o Espírito Santo ele tem liberdade de trabalhar em nós, ele vai fazer o quê? Ele vai trabalhar a nossa velha natureza. Porque a obra que o Espírito Santo tem, o Espírito Santo ele tem uma missão de entregar para o Senhor Jesus uma noiva irrepreensível, uma noiva inculpável, uma noiva lavada e remida no sangue do Cordeiro. Então, ele tem essa incumbência. Por isso que é o Espírito Santo que trabalha em nós, nos convencendo do pecado, da justiça, do juízo, nos guiando a toda a verdade, intercedendo por nós, nos ajudando nas nossas fraquezas. Tudo isso é o Espírito Santo que faz. Para quê? Para que cheguemos à estatura de varão perfeito. Para que possamos ser aprovados naquele dia. Para que possamos ser arrebatados junto com a sua igreja. Sermos o que? Uma noiva, temos as nossas vestes alvas, né? Como a neve. E eu gostaria de ler também o Salmo 133, que fala a respeito dessa unidade. Esse salmo é muito lindo, né? Vamos lá? Salmo 133. Ele fala assim, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão e que desce a orla das suas vestes, como orvalho de Hermon e como que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Ou seja, se nós nos tornamos um, irmãos, o que acontece? Uma unção é derramada. Fala que é como o óleo precioso sobre a cabeça. Quem é a cabeça? A cabeça é Jesus. Essa unção vem lá de Jesus, vem lá da cabeça. Só que essa unção, ela desce sobre a barba de Arão, que desce sobre a orla das suas vestes. Ou seja, essa unção alcança toda a igreja. Ela vem da cabeça até a orla do vestido, ou seja, até o pé. Quando a unidade, a unção é derramada sobre todo o corpo. Sobre todo o corpo. E a unção, né? Nós sabemos que é a unção que quebra todo o jugo. E nós precisamos dessa unção para fazer a obra, nós precisamos dessa unção para tantas coisas. Nós necessitamos da unção do Senhor. E aí, a Bíblia fala, né, que é como o orvalho do Hermon. Oh, glória a Deus. Mas antes de eu falar um pouquinho sobre o Hermon, eu quero ler só o Isaías 61:1, que fala também, Isaías, que o Senhor nos ungiu. Então, essa unção é para quê? Né? O Espírito do Senhor, Deus está sobre mim porque o Senhor me ungiu. Então, essa unção que desce da cabeça é para quê? Para pregar as boas novas. Só você ver, me ungiu para pregar as boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos, abertura de prisão aos presos,
a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos filhos de Sião que se lhe dê glória em vez de cinza, óleo de alegria em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chame árvores de justiça, ou carvalhos de justiça, né? Plantações do Senhor, para que ele seja glorificado. Irmãos, então a unção é para isso. Deus não deu essa unção. Quando há unidade, o Senhor derrama o quê? A unção. E essa unção, ela vem sobre toda a igreja, sobre todo o corpo. Para quê? Para fazermos as boas obras, para darmos fruto. Porque o que nós lemos lá em João 15, né? Se nós estivermos em Cristo e Ele estiver em nós, nós vamos dar muitos frutos. Então, a unção é para que nós possamos frutificar. É para que nós possamos fazer a obra do Senhor. Temos, né? Todos esses requisitos aqui, fazemos tudo isso. Então, essa unção é para que eu possa fazer a obra do Senhor. E para quê? Vamos voltar lá em João 17. Para quê? Para que fazer a obra? Para quê? João 17, 23 fala assim: eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Perfeitos em unidade. E para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que os tem amado a eles, como tens amado a mim. Para quê, irmãos? Para que o mundo conheça. Para que o mundo conheça. Irmãos, o mundo, ele está cansado de palavras. Cansado. O mundo agora quer ver atitude. Quer ver atitude. Como essa semana eu passei um áudio no grupo a respeito de José. José ele não pregava com a palavra, mas com a vida dele. Quando ele chega como escravo na casa de Potifar, fala que Potifar viu, vendo Potifar que tudo que ele fazia prosperava, colocou tudo na mão dele e que o Senhor era com ele. Ele chega no cárcere, na cadeia, a mesma coisa acontece. O carcereiro viu que Deus era com ele. Então as pessoas agora, aqui não está falando que é para nós falarmos. Aqui, ó, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeita unidade e para que o mundo conheça que tu os enviastes. Como é que o mundo vai conhecer? Quando nós tivermos unidade. E quando nós tivermos unidade, a unção de Deus vai descer sobre nós. Por isso que o diabo trabalha tanto a divisão dentro da igreja, né? Às vezes a pessoa está ali dentro da igreja, de repente ele abre um outro ministério, carrega a pessoa de uma igreja para outra. É tanta divisão que vai vendo, às vezes até dentro do próprio ministério tem tanta divisão, tanto partidarismo, tanto grupinho, sabe? Aquelas panelinhas, é horroroso, é uma coisa terrível. As panelinhas, da onde surge as fofocas, onde surge as rebelião, aonde surge, né, a acepção de outras pessoas. Então, o Senhor está dizendo que isso é horrível para o Senhor. Então, Ele está falando assim que nós temos que ser perfeitos em unidade. Perfeitos em unidade. Porque o dia que nós formos perfeitos em unidade, o mundo vai conhecer que o Senhor está em nós. Infelizmente, nós temos visto tanto mau testemunho, nós temos visto tanta coisa horrível acontecendo, que as pessoas não estão vendo Cristo. Será que as pessoas estão vendo Cristo em nós? Nas nossas atitudes? Porque palavras as pessoas estão cheias, porque falar que é do Senhor, que é cristão, que é evangélico, é muito fácil. O problema é mostrar com as nossas atitudes. As nossas atitudes é que vão mostrar quem nós somos. Como eu falei, José, ele tinha todos os motivos para odiar os irmãos dele, ele tinha todos os motivos para reclamar, para murmurar, para fazer relaxadamente ali o serviço dele, porque ele era um escravo, não estava recebendo nada para fazer, a não ser a comida que ele comia. Então ele não estava fazendo nada, né? Ele poderia fazer de qualquer maneira, mas ele escolheu fazer com excelência. Ele escolheu ser excelente. Ele escolheu, porque ele sabia. Quando Deus deu para ele aquele sonho lá na casa do pai dele, ele já interpretou aquele sonho, ele interpretava os sonhos. Ele já sabia que o Senhor tinha uma grande obra na vida dele. E o Senhor tem uma grande obra na vida de cada um de nós. E nós sabemos disso. Nós sabemos que o nosso lugar não é nessa terra. O nosso lugar é no porvir. E o Senhor, Jesus foi para nos preparar lugar, mas Ele vai voltar para nos buscar.
Mas nós estamos presos a esse mundo, nós estamos presos às coisas pequenas, nós estamos presos às picuinhas, nós estamos presos, irmãos, a coisas materiais. E o Senhor está dizendo, olha, seja perfeito, seja perfeito. O Senhor falou para Abraão assim, anda no meu caminho e ser perfeito. Deus é perfeito. E o caminho de Deus é perfeito. E voltando ao Salmo 133, ele fala da unção. Que a unção, então, ela desce sobre todo o nosso corpo. Eu já falei que a unção é para quê? Para fazermos as obras. Para a unção é para que os homens reconheçam, vejam Deus em nós. Não falemos apenas de palavras, mas de atitude. Para que as pessoas vejam Cristo em nós. Não apenas em palavras, mas em atitude. E aí, ele fala que é como o orvalho de Hermon, que desce sobre o monte Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. O Hermon é o monte mais alto que tem em Israel. Não só Israel, porque ele está na fronteira entre Israel, Síria e Líbano. Ele tem uma altitude de 2.814 metros. Na época dos reis, as sentinelas, elas podiam ver à distância os exércitos inimigos, de tão alto. Lá dá para ver, ter uma visão de todo Israel, da parte da Síria e do Líbano. Lá é chamado, né, de Monte Grisalho ou Monte das Neves. E o que acontece? Lá também tem até hoje existe um mirante, que é como as forças de defesa de Israel. Até hoje, no mirante chamado Mirante das Neves, a 2.224 metros de altura, onde se monitora todas as atividades na Síria e no Líbano. Tropas, né, das nações inimigas ali, eles conseguem monitorar através do Monte Hermon. Lá tem uma estação de esqui a 2.000 metros de altitude, tem uma estação de esqui lá. Se você for em Israel, você pode ir lá, né? Dependendo da época, a estação de esqui vai estar aberta e você vai poder esquiar lá, no gelo lá. Alguns teólogos, né? Muitos mesmo, concordam que lá também foi o Monte da Transfiguração, por ser um monte muito alto. Se você ler lá em Marcos 9, fala que Jesus ele foi a um alto monte, né? E fala que as nuvens se cobriram lá. Então, quer dizer, eles deviam estar numa altura bem alta mesmo, né? Uma grande altitude. E lá, irmãos, é do degelo do Monte Hermon que nasce o Rio Jordão. Tem as nascentes lá me parece, de 3 rios e nasce todo o Rio Jordão. E o Rio Jordão, ele rega toda a Palestina, o Rio Jordão, ele começa no Hermon e ele deságua lá no Mar Morto. Então, tudo ali, ele leva vida, porque a água é vida. Ele leva vida aonde ele passa. Então, do degelo do Hermon também, o orvalho dele, ele ajuda a regar toda uma região que tem pouca chuva. Então, uma região que está seca e começa a haver aquele degelo, aí começa a florescer e a haver vida, porque aonde não tem água, não tem vida. Então, quando nós podemos ver aqui que o Senhor fala que a unção é como o orvalho de Hermon, que desce sobre o monte Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Por quê? Porque a vida está condicionada à água. Então, aonde havia a água, descia o que? A vida. Então, como o Senhor está dizendo que aonde há unidade, o Senhor ordena vida, a bênção e a vida para sempre. Então, que nós possamos entender que o que mais bate no coração de um pai é a unidade entre os seus filhos. E essa unidade ela tem um objetivo, que é mostrar o Senhor para o mundo. É para que, como nós lemos lá em João 17, 23, para que o mundo conheça que eu os enviei, que nós somos enviados do Senhor, para que o mundo veja essa unção em nós e reconheça em nós o Senhor Jesus Cristo. Para que nós possamos frutificar, nós dependemos dessa unção do Senhor. E essa unção ela só desce quando há unidade. Unidade. Por isso, irmãos, independente de denominação, seja
seja um com o Senhor, seja um com o Espírito Santo. Lá em 1 Coríntios 6,17, diz assim que aquele que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito com Ele. Então, seja um Espírito com o Senhor e deixe ser guiado pelo Espírito Santo do Senhor, porque quando somos guiados pelo Espírito Santo, nós fazemos as obras do Espírito, ou seja, aquelas obras que nos identificam como filhos de Deus. Amém? Que o Espírito Santo do Senhor, que habita dentro de mim, que habita dentro de você, ele continue falando ao teu coração poderosamente e que você sempre lembre que é necessário a unidade. Onde há briga, onde há confusão, onde há perturbação, ali o Senhor não está. Ali o Senhor não se manifesta. Mas aonde há unidade, ele fala que é, ó, quão bom e quão suave é. Nossa, que coisa maravilhosa. Deus olhar para a igreja e ver essa igreja unida, juntas, alegra o coração de Deus. Amém? Que o Senhor continue abençoando sua vida poderosamente.